Olá! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje nós vamos falar de crianças agressivas. Olá! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. E o tema de hoje é como que os medos afetam os nossos comportamentos. Vocês já ouviram falar sobre isso? Vem comigo que eu vou trazer algumas informações para vocês sobre esse tema. Bom, gente, nós sabemos que o medo, quando ele está relacionado às nossas emoções, ele é uma das nossas emoções primárias. E ele é extremamente importante, assim como a alegria é importante na nossa vida, certo? E as emoções, elas vão acontecendo ao longo do nosso dia. Por exemplo, eu, por si só, não acordo simplesmente a pessoa mais feliz do mundo, mas ao longo do meu dia vai acontecendo eventos e situações que eu vou me sentindo feliz. Mas pode ser que um evento simples que aconteça ali acaba me fazendo me sentir triste. Então a gente precisa primeiro entender que as emoções, a raiva, a tristeza, a alegria, o nojo, deixa eu pensar outro, o medo, são emoções primárias e são aquelas primeiras que nos fortalecem e nos coloca em movimento, né? Então as nossas emoções nos colocam o tempo todo em movimento. Quando a gente precisa ligar um alerta para essa situação, o excesso delas. Vamos dizer, uma pessoa que é extremamente feliz o tempo todo. Dentro da psiquiatria a gente chama de uma pessoa que está em euforia, ou seja, o excesso da alegria também pode trazer um desencargo aí de uma doença psicológica. Um outro ponto que a gente também precisa entender, que é o nosso tema, sobre quando a pessoa está com um medo excessivo. E aí entra a nossa amiguinha, que é o medo. Essa bonequinha, ela é feita do filme do Divertidamente, que é um dos filmes mais incríveis para que a gente possa entender de fato um pouquinho como acontece as nossas emoções e como a gente pode trabalhar essas emoções. Então, o medo, quando ele vem moderado, quando ele está ali acompanhando as situações do nosso dia a dia, ele é positivo, ele é bom, ele nos mobiliza, ele nos faz parar diante de uma situação de perigo, ele nos alerta. Então o medo é um sentimento extremamente bom. Agora, quando ele entra em excesso, aí ele se torna algo muito difícil a ser trabalhado e muito difícil de ser vivenciado. Então a gente precisa observar se as nossas crianças ou até mesmo nós adultos estamos tendo um medo positivo ou um medo negativo. Se for esse medo negativo, que é o excesso, isso pode contribuir com uma criança que seja extremamente insegura ou uma criança que tenha muita dificuldade de se relacionar ou uma criança que tem dificuldade de vivenciar algumas situações. Por exemplo, aqui na minha região, onde eu moro, que é o Paraná e é Maringá, nós tivemos muitas situações de chuvas onde foram desastrosas. Então, tiveram árvores que caíram em cima de carro, ruas que foram alagadas, né? Trovões. Então, essa criança acabou desenvolvendo aí um medo da chuva especificamente. Dentro da psicologia, nós entendemos que quando existe um medo excessivo de algo, está escondendo algo por trás. Esse é um pensamento da psicologia quando nós vamos trabalhar a situação das emoções excessivas. Porém, no caso dessa minha pacientinha, ela vivenciou situações que foram desagradáveis, que foram situações aonde ela precisou estar em alerta e sempre que ela ouvia um trovão, ela criava um alerta para quê? Para o medo. E aí acabava sendo em excesso. E isso, gente, se não for trabalhado, pode se tornar futuramente na vida dessa criança, que um dia será um adulto, medos muito excessivos, como síndrome do pânico, como toque, né? Então ele pode desenvolver algo que seja maior. Larissa, todas as pessoas que têm medo excessivo podem desenvolver um transtorno?
Não necessariamente, mas é algo que a gente precisa sim tomar muito cuidado e conversar com as crianças, trazer para elas um ambiente seguro, porque esse reflexo na vida dela adulta será um reflexo muito grande. E aí a gente precisa entender que deve ser muito ruim você viver em alerta o tempo todo. Lembra que eu disse para vocês que o medo nos previne de algum acontecimento que poderia ser trágico e ao mesmo tempo ativa na gente, aqui ó, no nosso cérebro, um lugar específico que é de atenção e vigília. Por isso que algumas pessoas, quando estão em medo, em situações de medo, elas fogem ou elas paralisam. Então tudo vai depender da forma de reação dessa pessoa. E aí nós precisamos trabalhar com as crianças que estão tendo esses medos hoje e não dizer para ela, para com isso não vai acontecer, diminuindo o que ela está sentindo, mas sim apresentar para a criança o que são esses sentimentos e como ela pode resolver isso, como a gente pode trabalhar o seu medo. E aí a gente vai percebendo o quanto a criança vai criando munições, vai entendendo que existem situações que de fato a gente vai se sentir com medo e às vezes não, mas que essa situação não define ela como pessoa. Então, gente, nós trabalhamos o medo em excesso para que ele não nos traga aí futuramente uma doença ou até mesmo uma vida com muitos medos, aonde acaba nos paralisando. O medo em excesso, ele traz essa paralisia porque ele faz com que a pessoa ache que ela nunca será capaz. Lembra que eu falei que a gente não pode simplesmente olhar para o medo da criança e dizer isso não é verdade, não existe nenhum bicho-papão debaixo da sua cama, para com isso, você tá me irritando, para de ser bobo. Por quê? Porque a gente precisa entender que para minha cabeça de adulto, ter medo de um bicho-papão debaixo da cama é algo pequeno. Mas para a criança é algo que dentro da imaginação dela é extremamente perigoso e difícil de vivenciar. Então a gente vai trabalhar com essa criança, nós vamos acolher ela nesse momento, explicar para ela que não tem um bicho-papão, mas que a gente pode então deixar uma luz, aonde essa luz faz com que os monstros não apareçam. Então olha que legal, eu estou trabalhando com o imaginário. Até que vai chegar uma fase na vida dessa criança que ela vai entender que o bicho-papão nunca existiu. Um outro filme que é muito legal também trabalhar são os Monstros S.A. Nesse filme vocês conseguem trabalhar com as crianças a ideia do monstro, né? Porque eles têm a ideia de um monstro feio, que vai fazer coisas horrorosas com eles. Mas aí na hora que a gente vê o filme, são monstros bonzinhos e que aquele ali somente é um trabalho deles. E aí? Gostaram desse tema? Era isso que você esperava? Como vocês têm trabalhado os medos dos seus filhos?